Então, vamos lá. Calma aí que meu celular tá agarrando. Ô, Lele. Professora, para escrever protozoários e vermes, né? Não, hoje é só sobre vermes, tá? Ah, tá. Tá. Vermes. Então, vamos lá, gente. Todo mundo já tá com um caderno aí? Sim. Então, a gente agora vai começar sobre vermes, né? Verminoses, doenças causadas por vermes. Então, no Brasil, gente, nem todas as casas, né? Elas têm o quê? Abastecimento de água, rede de esgoto, ou então fossa, né? Do tipo séptica, que é aquela fossa com canalização, né? E aí, por causa disso, acaba que a gente tem ali uma ameaça à saúde, né, das pessoas. Por quê? A gente viu nas últimas aulas várias doenças, elas são transmitidas pela água contaminada. E dentre essas doenças estão as doenças causadas por alguns vermes, tá? Que a gente costuma chamar de verme, qualquer animal que é invertebrado, que é o quê? Invertebrado é aquele que não possui coluna vertebral. E tem gente também que pega verme, tipo, verme, Só um minutinho. A não ser que você tenha alguma dúvida, coloca no mudo, porque senão corta um pouco o meu áudio, tá? Só tira do mudo se tiver alguma pergunta. Então, a gente chama de verme, então, os animais invertebrados, não possuem coluna vertebral, que tenha também o corpo alongado, fino e sem pernas. Se tem essas características, então é chamado de verme. A gente vai compreender aqui nessas próximas aulas que os tratamentos... Professora, Oi. no segundo, a segunda foto de um verme parece que ele tem olho. A gente vai estudar sobre depois mais um pouquinho sobre ele. Mas a gente vai compreender, né? A gente vai ver aí nas próximas aulas, a gente vai entender que tratamentos médicos, às vezes, eles não são suficientes para combater, né? Para acabar ali com as doenças provocadas por vermes, que são as verminoses. Por isso que é fundamental o quê? Ter condições de habitação das pessoas, higiene, né? Tem que ter tratamento de esgoto, principalmente tratamento de esgoto. Então, vamos começar então a falar aí sobre os plateumintos. Os plateumintos, gente, eles são vermes, tá? É um tipo de verme. E qual característica que ele tem? Primeiro, ele tem um corpo achatado, tá? Outra coisa também que eles são desprovidos de sistema circulatório e respiratório. Então, a condução ali dos gases, quais gases? Gás oxigênio, gás carbônico mesmo. Como que ela é feita, então? Ela é feita por difusão entre as células do corpo desse animal, tá? Além disso, também eles vão apresentar tubo digestório incompleto. Então, eles vão ter boca, mas eles vão ter ausência de ânus. Por isso que ele tem um tubo digestório incompleto. Eles são encontrados em ambientes de água salgada ou doce. E também na terra úmida, ambientes mais úmidos, tá? Então, por exemplo, próximos de cachoeiras, tem ali um solo mais úmido. Então, numa cachoeira pode ter assim um verme? Pode, água doce ou salgada, tá bom? E entre eles, vão existir espécies que a gente chama de espécies de vida livre, que é o que a gente chama de planárias, tá? Outras espécies, elas são parasitas de outros animais, inclusive de nós, tá? Seres humanos, que é a tênia e o esquistossomos. Os três estão ilustrados aí
no slide. Então, agora a gente vai falar sobre as planárias. Existem, né, vários plateumintos que vivem ali livremente, que podem ser encontrados, então, em ambientes aquáticos, como eu falei, na água do mar ou na água doce, né? Ou então em solo úmido. Um exemplo são as planárias. Características dela, elas podem medir de alguns milímetros a 60 centímetros de comprimento. Então, elas podem ser bem pequenininhas ou podem ter um tamanho bem considerável, tá? A planária também ela vai apresentar 2 olhos, muito simples na cabeça, que são chamados de ocelos, tá? Então, os olhos também recebem o nome de ocelos. Que esses ocelos, eles são capazes de perceber a luz. Além disso, preste atenção na figura que eu coloquei. Vocês vão ver que a boca da planária, ela está numa região média. Ela está lá no meio do corpo da planária, olha só. Então, a boca dela fica posicionada no meio do corpo dela, numa posição que a gente fala de posição ventral. Ou seja, na parte do corpo que o animal ele apoia na superfície. Então, a boca dela fica apoiada na superfície, como se fosse a nossa barriga. A boca estivesse na nossa barriga e a gente apoiado com a barriga no chão. Então, é essa forma a composição aí do corpo da planária. Outra característica, ela é hermafrodita. O que é isso? É quando não tem sexo definido. Então, não tem macho ou fêmea. O que vai acontecer, então? Como que elas vão se reproduzir? Cada indivíduo, ele vai ter tanto os órgãos masculinos quanto os femininos, tá? Mas ela não vai precisar de 2 indivíduos para que ela se reproduza, tá? Então, ela vai ter reprodução tanto assexuada, né? Que ela não precisa de outro indivíduo para se reproduzir. Então, ela também vai ter reprodução assexuada. Como que vai acontecer? O animal, ele vai se espichar, né? E no que ele se espicha, o corpo dele vai se dividir em 2. Cada uma dessas partes vai gerar uma planária completa, tá? Então, é de forma assexuada. Professora, Oi. e os vermes é muito... eu vejo muito, assim, programa de ciências, que tem na TV, eu sempre vejo, parece que umas bactérias, na verdade, é uns vermes que eles ficam se... Tem um verme redondo, ele se espicha e vira ouro. Eu já vi muito isso. Sim, é isso que acontece no caso aí das planárias, tá? Elas têm a capacidade de se regenerar. Agora, então, saindo ali, né, das planárias, nós vamos falar das tênias. O que é? As tênias, gente, elas também são conhecidas como solitárias. A gente escuta muito falar mais em solitária. Ela é um verme parasita do sistema digestório dos animais, tá? Então, ela é um verme que fica nos animais. O corpo dela, como que ela é composto, o corpo da tênia? Ela é dividida em 3 partes. Ela tem uma cabeça, que também pode ser chamado de escólex, ou é cabeça ou escólex. Ou ela tem um corpo, ou então pode ser chamado de colo, e ela tem um corpo. Então, é cabeça, pescoço e corpo, tá? Além disso, as tênias, gente, elas se alimentam das substâncias já digeridas, encontradas ali no organismo do hospedeiro. Então, todas as substâncias que o animal come, a tênia também vai se alimentar daquelas substâncias, tá? Essas tênias, né, ou solitárias, elas, então, resumidamente, são plateumintos, né? É um tipo de plateuminto parasita, que passa parte ali do seu ciclo de vida no intestino delgado. Pode ser do homem, tá? E vai, então,
No homem, quando ela atinge o corpo do homem, ela vai gerar uma doença que a gente chama de teníase, tá? E algumas espécies de tênia, elas vão parasitar animais, que podem ser bois, e tem outras que parasitam porcos, tá? A maioria dessas tênias, gente, elas medem de 3 metros a 8 metros de comprimento, tá? Então, elas são maiores. E elas têm uma aparência de uma longa fita. Então, é isso daí que eu coloquei no slide, esse quadradinho preto aí. Ela Tá? tem 3 centímetros, só que ela Não é centímetros, é metros. Ela é maior que você. mas ela é microscópica, né? Não é não. Não é microscópica, não. Dá pra Não. ver? Dá para ver. Mas ela vive Uhum. dentro do corpo do homem, do boi ou do porco, tá? Então, ela fica dentro do corpo, ela se desenvolve dentro do corpo. Então, você só vai conseguir ver se você for fazer uma cirurgia para retirar, né? Aí você consegue, mas no ambiente assim, você não consegue ver, porque ela precisa do corpo do animal ou do ser humano para se desenvolver, tá? Elas podem ter de 3 a 8 metros, mas para vocês terem noção, gente, já foram encontradas tênias de até 25 metros de comprimento. Então, é muito grande. Ela é formada, não, então, pela cabeça, né, que é o escólex, como eu falei. Essa cabeça, ela vai ter ventosas, que são o quê? É um órgão que vai se fixar no intestino por sucção. Já viram aqueles bichinhos de pelúcia que a gente pesca naquelas máquinas de fliperama? Sim. Sabe? Já viu um chaveirinho que vem nela, que vem um negócio que se você colocar no vidro, ele gruda e ele fica pendurado? Então, é como se fosse aquilo. Da mesma forma que você pega esse chaveirinho do sim, consegue pendurar, é por sucção. O que ele faz? Ele retém o ar ali, suga o ar, e então ele fica grudado ali naquela superfície. Da mesma forma, é com as tênias, tá? Ela tem também essa ventosa, que é por sucção. E ela vai então se fixar ali no intestino delgado, tá? Oi. Esse bicho tem quase 25 metros que já encontraram. Imagina ele vendendo o curcuma, imagina como é que fica embolado ali dentro. Pois é. Então, a teníase e cisticercose, que são as doenças causadas pelas tênias, são, em alguns casos, graves, tá? A gente ainda vai falar mais aqui. Então, ó, outra característica dela, gente, as tênias, elas são hermafroditas, como as planárias, então elas não têm um sexo definido. Então, a gente chama de próglote, né, do corpo ali, né, da tênia, ou como se fosse o órgão sexual dela. Ela vai possuir o útero, ela vai possuir também o testículo, ela vai possuir os ovários e outros órgãos também do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, tá? A diferença da tênia para a planária é que a planária ela precisa de um parceiro, né, para reprodução, que a gente viu, pode ser tanto sexuada como assexuada. Já a tênia, ela vai fecundar a si própria, então ela tem uma autofecundação, então ela vai dobrar o corpo e unir os dois segmentos para trocar ali espermatozoides, então ela se autofecunda, tá? Então, ó, vamos ver aí o ciclo de vida, né, da tênia. A tênia, gente, após a fecundação, o que vai acontecer? Os segmentos ali maduros, o que quer dizer isso? Estão cheios ali de ovos, né? Eles vão se desprender ali do corpo da tênia e vão sair com as fezes do hospedeiro. Pode ser com as fezes, por exemplo, do boi, ou da vaca, ou do porco, enfim. Então, ela vai sair com as fezes do hospedeiro.
Se não existir a instalação sanitária adequada, se não existir rede de esgoto, se não existir a fossa séptica, no local onde foi eliminada as fezes, os ovos eles vão contaminar a água, os vegetais, né, ali o solo. E quando esses ovos eles são ingeridos por um porco ou um boi, deles vão sair as larvas, né, que vão se instalar ali no músculo daquele animal, que no boi, por exemplo, a gente chama de Taenia saginata, e no porco ela vai chamar de Taenia solium, tá? Então ela tem nomes diferentes de acordo com o hospedeiro dela. Quando então elas vão sair, se instalar ali no corpo e depois elas vão se instalar no músculo, né? Que é a carne ali do hospedeiro. Então, primeiro, o porco vai ingerir, né? Então, aquele vegetal, por exemplo, que está, ou boi, né? Vamos imaginar a vaca. Ela vai ingerir ali e aí ela vai ser contaminada. Essa tênia vai entrar no corpo dela, vai se instalar lá no músculo, né? Que é a carne ali do hospedeiro. E o que vai acontecer? Essas larvas, elas vão se transformar em pequenas bolsas cheias de líquidos, que a gente chama de cisticercos. O que é isso, gente? Esses cisticercos, eles parecem pequenas esferas brancas, pequenas bolinhas brancas, tá? Tá aí nessa figura, ó, cistos musculares. Tá vendo? Tem umas bolinhas ali? Então, são como se fossem pequenas esferas brancas. Por isso que elas são chamadas de... Elas têm um nome popular que é canjiquinhas. Parece aquelas, né? A canjiquinha. Então, no interior aí desse cisticerco, tem o scolex, né? O futuro scolex da Atênia, que é o quê? É a cabeça da Atênia. Então, a gente observando aí o ciclo da Atênia, vamos lá. O que vai acontecer? Uma das formas da gente adquirir essas doenças causadas pela tênia é ingerindo carne mal cozida. Então, o cozimento da carne, né, quando a carne ela é mais bem passada, ela destrói o cisticerco. O cisticerco, ele tem ali uma parte já da tênia. Se você ingerir carne mal cozida, ele vai se desenvolver, então, dentro do seu corpo, tá? Então, se você come carne de porco, carne de boi, então você tem que sempre optar mais por comer ela bem passada, ou então você tem que saber a procedência. Carne de porco, gente, é perigosa demais. Sempre tem que ser bem passada. Agora, carne de boi, a gente vê muito, né? O pessoal que gosta de mal passada. Eu gosto de mal passada. Pois é. Quando você for ingerir ela mal passada, você tem que saber a procedência daquela carne. De onde ela veio, né? O abatedouro, se é uma carne confiável, né? Se é um local confiável, uma empresa confiável para você ingerir aquela carne mal cozida, tá? Então, porque a gente sabe que o cozimento da carne vai destruir o cisticerco que vai formar ali a tênia no corpo humano, por exemplo. Mas quando uma pessoa ela come a carne, né, que está contaminada, quando ela está crua ou mal cozida, o que vai acontecer ali no corpo do ser humano? A larva, primeiro, ela vai atingir o sistema delgado. E ali ela vai começar a se desenvolver. O que vai acontecer com essa pessoa, gente? Algumas vezes, esse indivíduo ele não vai apresentar sintomas, tá? Então, às vezes, ele vai ter a tênia, mas ele não vai ter sintoma nenhum. Outras vezes, ele pode sentir dor na barriga, dor no abdômen, ele pode sentir fraqueza, ele pode perder bastante peso, tá? Então, depende. Além disso, então, a gente consegue observar, aí a tênia, ela vai passar por 2 hospedeiros durante o seu ciclo, né? Um deles aí é o boi, que poderia também ser o porco, que é chamado de hospedeiro intermediário. Por quê? Porque eles vão abrigar a larva do verme. O outro é o ser humano, que é chamado de hospedeiro definitivo, porque ele aloja ali o verme já adulto, tá? Então, quando os ovos ali da tênia,
que tem o porco. Vamos falar agora do porco, né? Quando os ovos da tênia, que tem o porco como hospedeiro intermediário, que é o que a gente chama de tênia solium, tá? Que é o que hospeda no porco. Quando a gente ingere, né, essa carne de porco, as larvas, elas podem se instalar ali no músculo, pode também se instalar no cérebro, no coração, nos olhos e em outros órgãos também do nosso corpo. E essas larvas, elas vão formar os cisticercos, que vão provocar lesões seríssimas se não forem removidas, como por cirurgia. Então, a pessoa tem que passar por uma cirurgia. Ou então, elas também podem ser destruídas, dependendo do estágio que ela está, ela pode ser destruída. Como? Por medicamento. Então, essa doença a gente chama de cisticercose, tá? Então, é o que a gente chama de cisticercose. Como que é feito o diagnóstico da teníase? Foi mal aí, gente. Como que é feito, então, o diagnóstico da teníase? Ó, saiu. Calma aí, gente. Deixa eu voltar lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Porque meu celular tocou aqui. Então, como que é feito o diagnóstico da teníase? Através de exame de fezes, tá? Então, vocês já devem ter feito, né, alguma vez, é justamente para você saber. Dentre, né, várias opções de doenças que podem descobrir, uma delas é a teníase. E tem medicamentos, né, que matam as tênias, mas, como em várias outras doenças, que a gente já até estudou, para interromper o ciclo ali do parasita, as medidas preventivas, elas são muito importantes. Quais são as medidas preventivas? Instalação de fossa ou rede de esgoto adequada, tá? Fiscalização da carne nos abatedouros, igual eu falei para você, você tem que saber a procedência da carne. Ingestão de carne bem passada, se tiver alguma dúvida, é melhor que coma ela bem passada. Hábitos de higiene pessoal, lavar a mão, né, gente? Sempre, antes de manipular qualquer alimento. Depois de você evacuar, lavar a mão. Antes das refeições, lavar a mão. Lavar todos os alimentos que você for consumir. Então, você tem que ter esses hábitos de higiene, ok? Vamos continuar. Temos aí agora o esquistossomose, esquistossomose é a doença que o esquistossomo causa. Então, o esquistossomo é o verme causador da esquistossomose. No Brasil, gente, essa doença, ela é muito comum, por exemplo, no Nordeste, no Norte de Minas Gerais. Também é muito comum. Professora, essa doença faz a sua barriga crescer muito, não faz? A gente vai ver isso agora. E outra coisa, uma pergunta. Essa doença também faz o bigo crescer, o bigo? Oi? Essa doença também faz o bigo crescer, porque tem uma doença igual que faz o bigo crescer. Não. A gente vai ver, gente. Calma, estou só começando. Deixa eu falar primeiro tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida no final, vocês podem perguntar, porque o nosso horário já está esgotando aqui. Então, a gente encontra muito sobre esquistossomose no Nordeste, no Norte de Minas, né? Mas em algumas outras regiões também tem casos de esquistossomose. Tá travando sua voz, professora. Porque o nosso horário já esgotou. Então, tá. eu vou deixar para a gente continuar amanhã, beleza? Então, beijos. Até amanhã. Tchau. Tchau. Bye, bye.